Prime Rádio Web. A primeira em tudo. Nós somos a Rádio Web que te deixa informado de verdade. O dia começa deixando você bem antenado das 6 às 8 da manhã com o Terça Livre. Às 8 da manhã, Val Andrade comanda o Ponto de Vista, destacando os principais assuntos locais. Ao meio-dia, Evaldo Silva chega com o Acorda Brasil, o despertar da notícia. Às 6 da tarde, você tem um encontro marcado com o programa Opinião, o seu jornal no rádio, com o resumo das principais notícias do dia. Jornalismo de verdade e interativo. Aqui você participa. WhatsApp ou Telegram 71996511938. Lives pelo Facebook, Twitch TV e YouTube. E você ainda pode acompanhar os nossos programas jornalísticos e informativos pelo nosso site www.primeradioweb.com.br. E durante o dia, Patrulha Prime, percorrendo as ruas de Alagoinhas e região. O seu dia a dia com muito mais informação de credibilidade na Prime Rádio Web. Aqui, só a verdade nos interessa. Prime Rádio Web. A primeira em tudo. Se você dirige com muita responsabilidade, nunca precisou acionar o seguro do seu veículo e acha que deveria pagar menos por isso, bem-vindo ao HBS. Um grupo seleto de baixíssima sinistralidade, especial igual a você. Carro reserva de luxo para você escolher. A cobertura é a mais completa e tem os maiores benefícios já vistos. E que tal ser atendido por um mordomo que resolverá todas as coisas se um dia você precisar acionar, inclusive suporte jurídico? Essa é a HBS Select. Não existe nada parecido. Seu animal de estimação conta com Small Pet. Aqui tem banho e tosa. Tudo o que ele precisa em Pet Shop. Hospital veterinário 24 horas. Todos os tipos de consultas. Os exames mais precisos. Em 2 endereços para melhor lhe atender. Small Pet. Voto impresso auditável. O que é o voto impresso auditável? É a votação com a possibilidade de confirmação também por meio físico. O voto será impresso e depositado automaticamente em uma urna lacrada após o eleitor confirmar se as informações no papel correspondem à sua escolha na urna eletrônica. Não é um retrocesso com a volta do voto no papel. Ele não substitui a urna eletrônica. É um voto independente do registro eletrônico, além de um mecanismo de maior compreensão. Em caso de suspeita de fraude eleitoral, o voto impresso dá a possibilidade de auditoria e conferência. A impressão do voto traz mais transparência ao processo eleitoral. Eleitores não terão contato com o voto impresso. Ele é seguro e representa a escolha do eleitor. Portanto, representa a democracia. Só a verdade nos interessa. Prime Rádio Web. A primeira em tudo. O Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública mudou para 181 e passou a receber chamadas de celular de forma gratuita. A mudança deixou ainda mais fácil prestar informações sobre criminosos ou relatar ações ilícitas. A ação também padroniza o número, conhecido em todo o Brasil como o principal canal de comunicação anônima entre a polícia e a população. Também passa a concentrar o recebimento de informações sobre os criminosos mais procurados. Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Se precisar, ligue 181.
Evaldo Silva. Marconi Williams. Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do programa Opinião, o seu jornal no rádio com o resumo das principais notícias do dia. Ao vivo pela Prime Rádio Web. Você nos acompanha, obviamente, acessando o nosso site, primeradioweb.com.br. Aliás, por lá você pode baixar o nosso app. Pelo app você tem acesso ao site, às nossas redes sociais, a chats, bate-papos, enfim, pedido de música. Você participa ativamente da programação da Prime Rádio Web. Mas se você não quiser baixá-lo pelo nosso site, baixe aí na loja virtual do seu celular, na Google Play Store. É só digitar Prime Rádio Web. Estamos em multiplataforma. Você nos assiste pelo nosso site, pela Twitch TV, pela nossa página no Facebook e também pelo nosso canal no YouTube, Programa Opinião. Está em, não só o Programa Opinião, aliás, a programação da Rádio Prime Rádio Web está em todas as possibilidades que você puder imaginar em todas as plataformas para que você possa acompanhar. Repito, não só a Opinião, mas estamos ao vivo agora com o Programa Opinião também em nosso canal no YouTube, Prime Rádio TV. Bom, com imensa satisfação, iniciamos mais uma edição deste programa, pedindo a você que compartilhe ao máximo, que recomende os nossos canais, esta live para todos os seus contatos, para todos aqueles que você conhece e que você não conhece. Também pelo nosso aplicativo, você pode ouvir ou assistir o nosso programa a partir de agora. Você que está em alguns pontos da cidade de Alagoinhas pode também nos ouvir pela frequência 105,9 Rádio Vida FM, também pelo aplicativo da Rádio Vida FM. Comigo na bancada para mais uma empreitada nesta noite, Evaldo Silva. Eu quero lembrar que hoje teremos, Evaldo, uma entrevista com uma ativista, é a Kathleen Brandon. Ela é ativista pelos direitos do homem, inclusive ela é criadora da página Elas por Eles. Ela vai participar e vai contar para a gente como surgiu todo esse movimento e como e por que foi a adesão dela, visa o quê? Na tentativa, talvez, equiparar as questões aí, não de militância em si, porque isso já fica para as pessoas que instauram o caos e que vivem de provocar tumulto entre os semelhantes. E talvez seja uma forma de atenuar muito isso, porque daqui uns dias, pelo andar da carruagem, a gente vai ficar proibido, nós héteros seremos proibidos de nos confessarmos héteros. Você tem que pedir desculpa por ser mulher ou desculpa por ser homem, pelo andar da carruagem. E a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Peço que você participe também, envie as suas perguntas, deixe o seu comentário, fique completamente à vontade. Evaldo, boa noite. Boa noite, Marconi, boa noite a nossa amiga que já está ali. É uma alegria, uma satisfação enorme para os nossos ouvintes. Deixar de estar olhando para essas duas caras feias, dois cabras feios, para ter hoje, Marley, uma convidada, né, especial. É muito, muito bom tê-la aqui. Já já você chega. Mas eu quero dizer uma coisa, para a gente não sair do nosso costume de estar sempre fora um pouquinho da pauta e, é claro, fazendo o papel de informação, que é o nosso papel aqui no programa Opinião. Gente, hoje eu quase que eu tomo um tapa aqui em casa, porque eu tive que ouvir parte da CPI com som aberto. Não estava mais com retorno. Tive que botar parte da CPI com som aberto. E realmente, para quem não tem a obrigação que nós temos, Marconi, de estarmos, principalmente eu que estou fazendo a cobertura completa da CPI no programa Acorda Brasil, meio-dia, tem que ouvir mais. Pensa, gente, pensa numa situação difícil. Nós que somos funcionários públicos, que realmente somos cobrados, punidos por erros, por problemas. Quando se fala em super salário do funcionalismo público, é uma minoria. Uma minoria. E são pessoas que não trabalham, de fato. E você vê o Omar Aziz, que é funcionário público, você precisa entender que senador, deputado, vereador, prefeito, governador, presidente da República são funcionários públicos. Devem satisfação ao povo, ao público.
esta onda deles quererem calar a internet, querem calar mídias como o programa Opinião, o Acorda Brasil, a Prime Rádio, o Terça Livre, o Pega Vox e outros nomes que eles querem de qualquer forma calar. Eles precisam, e você precisa entender, que eles são funcionários públicos. Eles têm a obrigação de nos dar satisfação. E a mulher lá explicando, eu sou fiscal, tem que fazer isso. Mas você deixou mudou o contrato. Ela não mudou o contrato, não ia poder ser encaminhado 4 milhões. Tinha que ser 3 milhões, porque a Índia não liberava, o seguro não pagava, e o contrato. Mas até que a mulher, no finalzinho da CPI, ela conseguiu ler que a empresa encaminhou um e-mail dizendo o seguinte: olha, não podemos mandar os 3 milhões, mas já está fixado para mandarmos a recompensa de 1 milhão logo em seguida em um novo encaminhamento. Mas, infelizmente, eu ouvi até um senador dizer que ela não sabia ler, que ela não sabia português, que ela não sabia interpretar. E essa é a nossa CPI. Se você ficar calado, se você não compartilhar os links da Prime Rádio, seja Acorda Brasil, o Ponto de Vista, 8 horas da manhã, o Opinião, 18 horas, e não acompanhar 6 horas da manhã pelo aplicativo e pelo site o Terça Livre, você vai ficar desinformado. Mas venha, Marconi, para a gente não ficar de muito papo, porque eu já vi que nossa convidada gosta de falar. Pelo jeito ali, ela tá, ó. Chega para cá que tem gente te esperando. Vamos lá, vamos trazer a nossa convidada. Antes, porém, da apresentação formal então, da nossa convidada, lembrando que ainda hoje teremos os seguintes assuntos. Senador protocola pedido de instalação de CPI da rachadinha. Bom, tem muitos do partido dele, mas ele não fala. Ele quer saber do Bolsonaro quando ainda era deputado. A gente vai falar mais sobre isso. Líderes trocam parlamentares em comissão para barrar o voto auditável. Tá todo mundo da condonga, ninguém quer o voto auditável. Por que será? E ainda, cai taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil. Isso é muito bom. Isso tem acontecido também, por exemplo, no Reino Unido. Hoje é terça-feira, 6 de julho de 2021. O que acontece de maior relevância no Brasil e no mundo, você fica sabendo a partir de agora no programa Opinião. Informações da Agência Clima Tempo, previsão do tempo, cidade de Alagoinhas, Bahia, neste instante 26 graus, pancadas de chuva em vários pontos da cidade. A previsão para amanhã, segundo a Clima Tempo, é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora, temperaturas oscilando entre 16 e 26 graus. Mas conosco a nossa convidada de hoje, que é criadora da página Elas por Eles e é ativista dos direitos do homem. O assunto é a adesão das mulheres ao movimento em defesa dos direitos do homem. E como uma pessoa que vai certamente trazer um conteúdo interessante, não é, e necessário para a nossa programação, consequentemente para o nosso público, Kathleen Brandon. Boa noite, bem-vinda. E, como de praxe, que seja essa a primeira de uma série de participações suas na Prime Rádio Web. Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Agora tá ótimo. Contem comigo para o que for necessário. Bom, Kathleen, dadas as boas-vindas, eu vou pedir que você inicialmente fale um pouco sobre a sua trajetória no sentido de motivações para que você viesse a aderir a esse movimento e quais foram as necessidades que você identificou que também a motivaram a ser a criadora da página Elas por Eles, ou seja, o porquê da criação da página e o porquê também de você aderir a esse movimento que é absurdamente incomum, mas isso é um ponto positivo. A gente só ouve a turma da lacração pintar e bordar. É quase que um pecado mortal passível de punição. Daqui a pouco vai figurar no Código Penal, vai ficar tipificado no Código Penal de forma explícita que ser heterossexual vai virar crime. É o que falta acontecer. Então é muito difícil a gente ver uma mulher engajar em qualquer movimento pelos direitos do homem. E muito mais difícil ainda é ser ativista. Conta pra gente um pouquinho das suas motivações para isso. Ok. Mais uma vez, boa noite a todos que estão nos assistindo. É muito difícil você
vê que todos os lados atacam o lado masculino. E quando você tem irmãos, quando você tem filhos, que é o caso de muitas pessoas, ainda não o meu, mas quando você tem pai, que a qualquer segundo pode receber uma falsa acusação. Isso é algo muito complicado. Eu cresci tendo os meus princípios baseados na Bíblia, né? E, inclusive, algo que me fez adotar a causa dos homens, que é a defesa do justo, a defesa daqueles que precisam. Então, quando em 2018 eu comecei a ter um conhecimento melhor sobre política, que fui tendo acesso às leis, acesso ao mapa da violência, fiquei chocada. Não era algo que eu acreditava, não é algo que a gente vê na mídia falando sobre a violência contra o homem. É o tempo todo sobre violência contra a mulher, sobre leis para mulheres. E quando você descobre que tem os nossos homens, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais sendo privados de direitos básicos, isso é algo chocante. Eu vi a necessidade de criar uma página de um conteúdo de mulheres, voltado em defesa dos homens, porque nossa sociedade fala para os homens, vocês têm que se abrir, vocês têm que falar, só que quando eles começam a falar, calam eles. Calam os nossos homens, os nossos amigos, nossos irmãos. Então, mulheres em defesa dos homens seria algo muito difícil de calar. Seria um tipo de aliado muito difícil de parar. Então, eu que me apaixonei com a causa do MDH, vi a necessidade de levantar minha voz em defesa deles, de formar aliança. Você chegou a presenciar, tomar conhecimento de algo muito próximo fisicamente, assim, ou pelo menos na região, de algum tipo de, por assim dizer, desrespeito à liberdade do indivíduo, porque eu entendo esse movimento em defesa da causa dos homens muito mais do que algo que aparentemente possa segregar, separar homens e mulheres, cada um brigando pelos seus direitos. Eu vejo muito mais como um alerta, dizer, olha, somos todos iguais perante as leis e perante o Criador, cada um na sua. Então, vamos parar com essa de criminalizar qualquer coisa que faça referência ao sexo masculino ou à questão de ser hétero. Você chegou a tomar conhecimento de violações do direito de uma forma geral, porque só vieram falar em direito da mulher, só vieram falar em feminicídio, em violência contra a mulher, depois que muitos casos eclodiram a isso. Não vamos negar que a mulher sofre muita violência, tem muito babaca, muito imbecil, muito idiota, que trata a mulher mal, que utiliza de violência psicológica, física, e principalmente aqueles que não aceitam o fim de um relacionamento, ponto. Mas a justiça deveria funcionar para todos, para ambos os sexos, de forma igual. Se, segundo a Constituição, somos todos iguais perante a lei, não há que falar, não há necessidade em tese de se buscar os direitos do homem ou da mulher, partindo do princípio de que somos seres humanos. Mas você chegou, repetindo a pergunta, porque eu precisei contextualizar, lhe peço desculpas por estar sendo prolixo, mas você chegou a presenciar ou chegou para você informações aí na região de desrespeito aos direitos do indivíduo, e isso talvez tenha mexido com o seu emocional a ponto de você ingressar nessa causa? Olha, isso acontece até com um certo tipo de frequência. Por exemplo, quando as pessoas recebem... Desculpa, quando recebe uma falsa acusação, por exemplo, já vi pessoas perto de mim sofrendo uma falsa denúncia de agressão. O homem não teve direito, né? Meu vizinho, no caso, não teve o direito de ser tratado com respeito até poder verificar a situação. Já chegou apanhando, já foi levado como um animal para a delegacia, para depois descobrir que, não era bem uma agressão, sabe? Ele foi tratado como um animal. Você acha que é muito aquela coisa de, claro, são casos e casos, indivíduos são únicos, as pessoas pensam e agem de forma diferente e têm mau caráter de todos os jeitos em todos os lugares, mas é comum também, falei instantes atrás que a violência contra a mulher é uma realidade, tem muito imbecil que agride mulher, ponto. Mas tem muita mulher também, e isso
talvez tenha ficado muito arraigado ao longo dos anos, o tempo passando. Se a mulher derramar uma lágrima diante de uma autoridade, automaticamente o homem já é condenado. Ele não é culpado, ele é condenado. Então, se uma mulher, por ciúmes, por mau caratismo, por um somatório de circunstâncias, ela faz uma denúncia por raiva do companheiro ou ex-companheiro, vale sempre, infelizmente, na prática, aquilo que ela relata. Ela pode tê-lo agredido, mas quando a autoridade chega, o cara já entra no chamado sapeca iaiá, mais lá na frente, daqui que possa ser descoberto que sapo não é jacaré, o cara já apanhou, já foi preso, já está indiciado, uma série de circunstâncias. Você acha que é muito por isso também que, ou seja, a capacidade, a facilidade que a mulher tem de dissimular quando ela quer? Sim, ontem mesmo eu estava criticando no Ministério Público. Eu tive que ir lá no Ministério Público e questionei a facilidade que é conseguir uma medida protetiva, alegando qualquer motivo que eles não verificam. Eles simplesmente te dão a medida sem te chamar para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Ontem mesmo eu estava lá criticando. Quantos homens podem ser injustiçados, podem perder o trabalho no Uber, por exemplo, só de ter uma medida protetiva no nome dele? É um absurdo enorme, ainda mais com essa nova lei que foi aprovada. Que agora, antes já era ruim, antes já era por qualquer motivo, agora com essa nova lei de violência psicológica contra a mulher, se um chefe falar com um tom mais duro com uma mulher e ela começar a chorar e alegar que ele está impedindo ela de trabalhar, de desenvolver no serviço, ele vai simplesmente ser penalizado. Nós, mulheres, temos essa capacidade de fingir muito bem, de dissimular muito bem. Inclusive, já tive amigas, Marconi, que eu levei na porta de delegacia, porque me falou, começou a chorar no final da escola, que havia sido estuprada naquela manhã. Chorou, fez um drama enorme. Só que chegando na delegacia, tiveram a paciência de fazer o corpo de exame de delito antes de reagir, só que a população não. A população expulsou o morador da rua, da casa, ele teve que fugir para preservar a vida dele. Um mês depois, descobriram que era falso. Só que até hoje ele não pode voltar para a casa dele, por exemplo. Recentemente, há alguns anos atrás, o Brasil viu uma cena como essa. Primeiro, o ex-marido de uma ex-paquita foi execrado publicamente, né, ou execrado pela opinião pública, porque ela apareceu com várias marcas no braço e depois que ele, inclusive, foi obrigado a sair do imóvel dele, enfrentou ações na justiça, e aí muito tempo depois desse linchamento público, se descobriu que as marcas em questão foram feitas por ela própria. Inclusive, teve um vídeo onde ele aparece de surpresa na casa, porque ele tinha a chave, e ela estava com outro homem dentro da casa, e esse homem aparece tentando fugir. E ele mostra nas câmeras, olha lá, fugindo, ela estava com outro homem, ou seja, ele foi obrigado a sair da casa dele, abandonar a família, porque ela alegava, e isso veio a público para todo o Brasil, na TV aberta, internet, enfim, onde ele aparecia como agressor. O Brasil tem certas peculiaridades. Quantos processos existem por aí, por exemplo, de pessoas que foram vítimas de golpes, seguro de vida, enfim, que estão lutando para provar que estão vivos. Tem outros casos, por exemplo, de um caminhoneiro que até hoje luta na justiça para provar que não recebeu as multas em questão, porque o próprio objeto de acusação das multas eles são anteriores à fabricação do veículo, ou seja, o Brasil tem essa morosidade na justiça, quando não é interessante, é alguma completa irresponsabilidade, as desculpas são muitas, porque a demanda é grande, porque não há servidores, não há estrutura, e isso não é verdade. Então, muitos desses homens, esse caso que você relata, o cara pena a vida inteira para provar que é inocente, e veja o contraditório, porque o ônus da prova cabe a quem acusa. Ou seja, a vítima muitas vezes não agrediu, não fez nada, às vezes ela foi, ao contrário, foi agredida, quer dizer, o acusado é que é a vítima, mas a mulher dá uma choradinha e a maioria das autoridades vão pelo relato da mulher que soube dissimular e o cara vai ter um prejuízo para a sua imagem, para a sua vida, que ninguém vai pagar, não há
não há nenhum tipo de ressarcimento nesse lado. Você já, depois da criação da página, você já deve ter recebido apoio de outras pessoas que pensam como você, vocês também já devem ter recebido denúncias. Isso tem acontecido com uma certa frequência ou o movimento ainda está muito tímido? Marconi, eu, na verdade, recebo sim denúncias, inclusive semana passada, se eu não me engano, depois que tinha acabado de compartilhar um caso de falsa acusação, um colega mais próximo chegou para me avisar também que ele rodava de Uber, que ele foi assediado no Uber, ele expulsou a passageira do carro e notificou a Uber. A passageira simplesmente saiu, foi até a delegacia, registrou um boletim, notificou a Uber. Apesar dele ter avisado primeiro para a empresa, ele foi expulso da plataforma. Ele foi lá prestar declaração na delegacia para falar, para mostrar que ele que tinha sido a vítima e não a mulher, e ele vai ter que tentar processar para ver se ele consegue recuperar o direito dele de trabalhar, porque é a única fonte de sustento dele. Esse foi o caso, assim, mais recente dessa semana que eu tive. E que eu, inclusive, chamei ele para conversar, porque a gente precisa fazer alguma coisa. Quantos casos da Uber que estamos recebendo desse tipo? São muitos da Uber. Que a Uber simplesmente demite a pessoa, mesmo quando a pessoa prova que é inocente. Perde a única fonte de renda, de sustentar a família. Como é que faz para um homem desse? Como é que ajuda? Olha, eu vou te contar uma coisa. O Evaldo tá aí para fazer as perguntas dele. Eu vou deixar reservar o tempo para ele, que eu já te fiz várias perguntas. Eu volto na sequência, mas antes, um comentário e uma pergunta para você. Eu digo que é incomum surgir movimento, ativismo, mas, ao contrário do que possa parecer, não é nada difícil de você ver relatos como esse, por exemplo. Isso ninguém me contou, eu vi, foi muito próximo de mim. Uma pessoa que é extremamente difícil de convivência e o marido era vítima frequentemente de agressões físicas, ameaças, de falatórios na vizinhança por conta das mentiras que esta cidadã propagava. E teve uma vez, isso na frente de todo mundo, que ela foi para cima dele, chegou a tirar sangue dos braços dele, e ele apenas perguntou, por que você faz isso? Você se confia em quem? Ela disse assim, bata, revide, porque é tudo que eu quero para F com você na justiça. Ou seja, isso foi à vista de várias pessoas, né? E já vi outro caso também em público, numa praça pública, onde o casal teve um desentendimento, não se sabe por quê, estávamos distantes, e ela partiu para cima dele, o agrediu, isso na frente, em praça pública, jogou objetos nele, enfim. Mas quando a viatura foi acionada, ele é que foi levado, ela não foi, ele foi levado. Isso aconteceu aqui na cidade, em um bairro aqui da cidade, e a pergunta que fica é, além do apoio, obviamente, e das denúncias que você recebe, vocês recebem algum tipo de perseguição por conta disso? Já receberam algum tipo de protesto veemente, por exemplo, da turma da lacração, tentando inviabilizar esse movimento? Desacreditar ou descredibilizar o movimento? Eu recebo muito ataque de feministas e feministas, porque você não pode falar que a mulher faz falsa acusação, você não pode falar que nós somos dissimuladas, eu conheço o meu gênero. A gente não pode falar uma coisa dessa, porque eles tomam como ataque. Eu, por exemplo, gosto de usar dados nas minhas publicações, principalmente quando falo sobre a violência doméstica contra o homem. E mesmo você apresentando dados, eles denunciam, chamam a galera em peso para tentar derrubar a página. Porque uma mulher não pode falar sobre a violência contra o homem, só contra a mulher. Senão ela é calada automaticamente. Já me desejaram que eu fosse espancada. É difícil, é uma batalha praticamente inglória. Deixa eu mandar um abraço para o ADR que está com a sua rádio Nova FM 91.1, retransmitindo o programa Opinião, a Prime Rádio Web. Pessoal do Vale aí. Evaldo, você? Eu, Marconi, estou aqui, Kathleen, quero voltar um pouquinho só na história, porque assim, claro, vocês avançaram bem no bate-papo, mas o interessante é que nosso país, eu vou falar primeiro no Brasil, sabemos que esse é um problema que afeta vários países no mundo, mas vamos falar do Brasil.
As nossas leis, as nossas legislações, nossos códigos, eles são bem antes da Constituição, de uma época completamente diferente, que está aí em virtude de termos um parlamento que pouco produz para renovar. Veio a Lei Maria da Penha. Por que veio a Lei Maria da Penha? Por um motivo, lá aconteceu um fato grave com uma pessoa, com uma mulher, e esse fato se tornou mídia. Como a gente não vê repercussões de casos que acontecem com homens, eu até, em uma das nossas últimas entrevistas que nós fizemos aqui, eu como policial militar da ativa, passo por sérios problemas no meu dia a dia, isso tudo, da mulher dizer, olha, ele me agrediu, quando você vai ver, o cara tá todo arranhado. Já aconteceu o caso da mulher denunciar que o marido estava descumprindo sumiu a palavra aqui, né? As restrições, mas quem estava no local errado ou descumprindo ela. Ele estava na casa dele. E a mulher queria, porque queria falar com o cara, impor a ele algo que ele não podia fazer, e ela mesma ligou para o 190, dizendo que ele estava descumprindo. Então, nesse país onde tudo é o termo bem baiano, você é de onde? De BH? Eu sou mineira. Isso, mineiro. Mineiro é o baiano preguiçoso, né? Eu costumo brincar que o mineiro é o baiano preguiçoso, que tentou viajar para São Paulo e ficou em Minas. Então, mineiro e baiano são muito parecidos, né? São muito parecidos. Os dois têm um jeitão de ser muito parecido, mas nós sabemos que as nossas leis, elas não são feitas e organizadas de uma forma que tudo seja cumprido. Sabemos que temos os homens de togas que não querem mesmo que essas leis sejam cumpridas. Nessa sua caminhada, você, o grupo que está contigo, eu sei que já apareceu ali um advogado aqui no nosso chat, estou acompanhando aqui o chat, mas nessa caminhada que você tem, quais as maiores dificuldades no momento em que um homem pede socorro? Conseguir ajuda legal mesmo. Porque, primeiro, a denúncia contra o homem, ela é feita de chacota. Já teve casos de homens vir até a mim e falar que quando chega na delegacia para denunciar, os policiais começam a zombar deles. E orientam, inclusive, que é melhor ele não abrir o boletim de ocorrência, porque se a mulher for até lá e falar que foi ele que agrediu ela, a denúncia dela vai valer, não a dele. Como que ajudam homens quando a própria lei repudia ele? Como a gente pode conseguir ajudar alguém? Teve um caso que repercutiu, Evaldo, de uma mulher que bateu muito no ex-marido dela. Ela foi atrás dele, bateu, machucou o cara. E quem foi preso foi ele, porque ela se aproximou dele para bater nele. Então, configurou quebra de medida protetiva. Como se ele tivesse se aproximado dela, mas quem foi preso foi ele, sendo que foi ela que foi agredir ele. Teve um outro caso, sim. E isso não é um caso só, né? Isso é só um que você chegou a tomar conhecimento. Esse não é o único caso. Tem também o acompanhamento que a gente faz com outros advogados da causa. O doutor... Esqueci o nome dele. Enfim, tem um advogado que nós acompanhamos da causa que ele relatou que um cliente dele ligou desesperado porque a mulher trancou o marido dentro de casa, ligou para a polícia para falar que ele estava espancando ela e não deixava ele sair. E ela começava a gritar, alguém me ajuda, alguém me tira daqui. E ele tentando sair, ele não conseguia, a casa estava trancada. A polícia não vai averiguar que ele estava trancado dentro de casa. A polícia vai levar ele igual animal. Não são casos isolados, não são poucos casos que a gente vê dessa forma. E o que mais, aí vai ser uma questão do que eu observo também, 28 anos
na vida de segurança pública, nesse contato com muitos acontecimentos bem parecidos com esse, é o que falta no movimento, porque nem existe esse movimento. Na verdade, como o Marconi sempre fala, os lacradores, eles são organizados, eles judicializam, eles conseguem manipular os políticos, eles conseguem eleger os seus políticos, eles conseguem colocar as bandeiras deles na escola, desde pequenininho, desde criança, já consegue botar as feministas. Porque eu conheço pessoas que são feministas, de fato, que protegem as mulheres no momento que as mulheres estão em crise ou no momento de vulnerabilidade. Eu conheço pessoas que fazem isso. Mas quando o Marconi citou essa entrevista de hoje, falou que, na verdade, você é o inverso, né? Você ajuda homens que estão no momento de fragilidade. Mas como você vê, eu acho que você é pioneira nisso aí. Pelo menos eu não tinha conhecimento de ninguém que possa estar com essa bandeira. O que é que vocês, o grupo, pensa em fazer também esse caminho? Não de criar leis para proteger o homem. Eu acho que não é esse o caminho, mas de conscientizar, não só na questão da segurança pública, delegados, policiais militares, policiais civis, e também o judiciário. O que é que vocês pretendem ou estão fazendo já para que esse paradigma na justiça seja quebrado? Evaldo, uma grande dificuldade que nós temos primeiro é de acordar os próprios homens em questão dos direitos deles. Esse tem sido a maior dificuldade primeiro. Eu tenho tentado contato com deputados, só que é muito difícil eles nos responderem, infelizmente. Os lacradores, eles têm apoio político de corruptos, né, que ganham em cima deles, e infelizmente esse tipo de apoio a gente não consegue voz nem para ser ouvida, né? Tem alguns casos ainda de exceção, como a deputada Campagnolo, né, amiga do Aldir Gracindo, que ainda consegue lá na frente falar pelos homens, mas a maioria dos deputados mesmo, eles não nos escutam. Nós temos conseguido reunir, né, estamos reunindo grupos para fazer manifestações pacíficas. Estamos tentando convencer as pessoas a ir para as ruas, para conversar com os outros, para poder chamar a atenção dos que estão em cima para a causa dos homens. Porque só pela internet a gente não tem conseguido que eles olhem para nós, para a nossa causa. Nossa, sim, né? Eu já estou me apropriando, né? Para a causa dos homens. E o interessante, eu estou aqui acompanhando a sua página, pelo menos agora aqui no Facebook, é que como qualquer bandeira que tenha cores do arco-íris, elas são rapidamente abraçadas. Rapidamente são abraçadas. E como as causas justas ou equilibradas ou que tenham uma bandeira diferenciada, ela realmente é difícil de ser abraçada até mesmo pelos próprios que estão sendo defendidos, como os homens. Eu acho que é aquela coisa, né? Não, eu não vou entrar nessa não, porque eu sou homem. Eu sou homem, né, Marconi? Eu sou homem. Me permita, Evaldo, colaborar aí com a sua linha de raciocínio, porque, assim, instantes atrás, vocês comentaram a respeito da dificuldade que é, inclusive, da orientação que é dada quando alguém denuncia, quando o homem diz, olha, eu estou sendo vítima de agressão por parte de uma mulher. Notem como a lacração ela é a inversão de valores completamente. No começo, a Kathleen falou que pauta a sua vida pelos princípios bíblicos. E aí, com todo respeito à fé das pessoas, como elas professam a fé, se acreditam ou não na Bíblia, é um Estado laico, mas o Estado é laico, as pessoas não, as pessoas têm a liberdade de professarem sua fé da forma que bem entendam. E o que é que a Bíblia diz? Que o homem é o cabeça da família. Contudo, isso não quer dizer que o homem é superior à mulher, muito menos que ele seja dono dela, que ele tenha o direito de maltratar. Pelo contrário, a Bíblia diz que é a obrigação do homem proteger a mulher como um vaso mais frágil do ponto de vista de força física, e que é o ser
que poderá gerar um descendente. É para cuidar da mulher. Notem que isso não quer dizer incapacidade, isso não quer dizer que a mulher ela não possa desempenhar funções que os homens desempenham, não é nada disso. Eu acho até que a mulher é muito mais competente, ela é muito mais precisa, ela é muito mais detalhista, perfeccionista e faz a esmagadora maioria das atividades muito melhor do que nós homens. Isso é um fato. Mas a Bíblia diz que o homem deve proteger a mulher como a si próprio. E ainda ressalta, enfatizando que um não é mais do que o outro, e quando há o ajuntamento entre o homem e a mulher, segundo a Bíblia, já não é mais um, porém são dois, aliás, não serão mais dois, mas uma só carne, sabe? Então, assim, a lacração, ela existe para inverter a lógica, inverter os papéis e criar o caos. Por quê? Se você diz que, por exemplo, futebol é coisa para homem, eu repito esse bordão, não que a mulher não deva jogar futebol. Conheci muitas mulheres, conheci uma cracaça de bola, não vi um homem jogar como esta ainda. Para mim, a Marta é muito melhor do que o Neymar. Resguardadas aí, ou guardadas as devidas proporções em função da força física. Gosto muito mais de ver um jogo de futebol feminino do que do masculino, mas quando eu falo futebol era coisa para homem no meu tempo. Não é que as mulheres não jogassem, é a postura. Hoje é um bocado de molequinho pagando de popstar, pseudo-popstar, não é aquela coisa da postura, tá? Mas é é só uma força de expressão. Aí quando alguém diz, você é preconceituoso, você está prejudicando o lado psicológico do ser feminino. Mas essa mesma lacração não está nem aí como um homem quando vai denunciar uma agressão física, ele lá é chacoteado. Qual é, velho? Apanhado de mulher, toma vergonha na cara. Além disso, além da chacota, além de ser vergonhoso para um homem, porque assim, na maioria dos casos, acontece, ele ainda é desencorajado a proceder com a denúncia, a instauração de um inquérito ou formalizar a denúncia. Porque se ela chegar e derrubar uma lágrima, ferrou com o cara. Então vocês vejam que a turma da lacração, incluindo o feminismo, que nem compreendem o movimento, é só para badernar mesmo. Eles não estão atrás, na verdade, de equiparação nenhuma. É baderna, é bagunça, é acabar com todos os princípios éticos, morais e principalmente familiares. Concordo. Continuando o que você e o Evaldo estão falando, né? Nós temos, infelizmente, uma herança do passado de que a mulher é imaculada, incapaz de qualquer tipo de maldade, digna de receber sacrifício dos homens, enquanto os homens recebem por anos. A masculinidade deles é atacada frequentemente, tem sido associada ao homem violento, tem sido associado ao todas as coisas que são ruins que podem associar ao homem, tirando dele a dignidade de vítima, a dignidade de um homem que merece sentir, que merece ser ouvido. E quando acontece de um homem tentar falar, nossas leis o calam. Como se ele não pudesse sofrer todo tipo de ataque. Uma coisa que muito me revolta é a questão das leis de violência, né? Como a Maria da Penha, que só abrange a mulher como vítima de violência psicológica, como vítima de violência física. São tantos tipos que são preservados pelas mulheres, mas são tantos casos de mulheres que eu conheço que são abusadoras, e eles simplesmente não têm respaldo, não têm ajuda, não tem programa do governo para tentar ajudá-los. Tem aqui, segundo o mapa da violência de 2012, aconteceram 4.297 assassinatos de mulheres no Brasil e 45.635 de homens. Mas desses assassinatos, somente 1.718 foram de mulheres em suas habitações domésticas, enquanto foram 6.708 de homens vítimas de violência doméstica. E por que a lei não ampara eles? Por que eles não fazem estudos para descobrir qual é o sexo que tem matado os nossos homens? Eles são menos dignos, não pagam impostos? Na verdade, eu que bem sei o que é isso, é questão política só. A gente faz as perguntas, as interrogações, fazemos isso
porque é muito melhor a gente fazer com que nossos ouvintes raciocinem, pensem e tirem suas conclusões, mas nada justifica, porque os números, gente, são frios. Os números são frios em termos de mortes, de violência. Aliás, se como você tratou do mapa da violência, se você for olhar em números absolutos, claro que toda a vida é importante. Não é isso que a gente está discutindo aqui. Mas quando a gente vai tratar em números absolutos, o número de homens que morrem é muito maior do que as mulheres. O número de homens que sofrem violências das mais adversas é muito maior do que os das mulheres. Eu estive numa ocorrência, olha só, aonde um senhorzinho, estava sendo, no primeiro ato da ocorrência, ele estava sendo espancado pelo filho, no primeiro ato. Se nesse primeiro ato fosse uma mulher, esse rapaz automaticamente já estaria preso, né? Se fosse a mãe ou a esposa, em um primeiro ato. Em um segundo ato, depois de a ocorrência atendida e sendo lá feito a prisão, eu ouvi o senhorzinho gritando e sendo espancado. Esse senhorzinho foi levado para a delegacia, o filho foi também. Depois foi descoberto que o filho também introduzia um cabo de vassoura no ânus do senhorzinho. Bem claro, estou falando bem claro. Se isso é com uma mulher, esse rapaz estava em prisão perpétua, que nem existe no Brasil. Mas como é um homem, nem repercussão tem e nem nenhum tipo de lei que possa agravar, como a Maria da Penha, né? Como a Maria da Penha, estou só especificando isso. Não que a gente não queira, né? A gente não quer que exista uma lei específica, mas que as mudanças do Código Penal sejam eles feitos para exatamente atacar qualquer um, sem precisar de leis específicas. Já chegou casos nesse nível para você e para o grupo de violência com homens ocorrendo em família, no laço familiar? Infelizmente, sempre... Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo bem? Tá beleza. Tá beleza que tem um bichinho aí fazendo uma zoada, mas tá bom. Mas tá bom, tá dando para te ouvir sim. Fica à vontade. Infelizmente, esse tipo de agressão sempre chega para nós. Sempre chega. Só que o problema é que a gente não consegue ter um amparo além do psicológico para poder indicar. Porque realmente, quando vai na delegacia, foi aquilo que eu te falei. É aconselhado a desistir. Tem pessoas que chegam para mim, inclusive, que são vítimas de violência sexual, homens, que não conseguem nem denunciar, não conseguem abrir a boca nem para denunciar. Eu tenho lidado com uma pessoa que, vou te contar, eu não consigo fazer a pessoa nem acessar um formulário de ajuda psicológica. Quanto mais ajudar a pessoa a ir na delegacia. Eu tenho outras pessoas que entram em contato comigo que falam que são vítimas de agressões físicas e psicológicas e que já tentaram, inclusive, denunciar, só que não tinha lei que abrangessem eles. Não tinha lei. A única lei que poderia ter, não tem, sabe? Seria a da Maria da Penha. E não tem. Me fala, Evandro, como é que a gente consegue ajudar essas pessoas? Evaldo, perdão. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Como é que eu poderia auxiliar? O Gustavo está até falando, né? No caso do senhorzinho, tem a lei do o Estatuto do Idoso, né? Que é exatamente isso.
são puxadinhos do nosso Código Penal, que são feitos Estatuto de Idoso, Estatuto do Jovem e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, são puxadinhos. É o que eu quero conscientizar sempre os nossos ouvintes. Quando você vota mal para deputado federal, você vota mal para senador, você exatamente tem isso aí. Você tem pessoas que não estão lá preocupados com realmente a legislação nacional, o Código Penal, o Código de Processo Penal, que precisam ser alterados, modernizados. Agora, meu amigo, eu também vou para o outro lado. Se ele for modernizado agora, teremos leis que só ou defenderão, né, Charles, ou defenderão mulheres, só mulheres, ou defenderão o LGBTQI+, plus. Estamos vivendo um momento de desequilíbrio social. Nosso país novo, né? Como dizem, uma democracia novíssima, mas estamos vivendo esse desequilíbrio. Eu sei que você e sua equipe, estou vendo aí o que o doutor Gustavo Bacelar, que já esteve aqui com a gente também, infelizmente eu não pude estar, mas qual é a mensagem hoje, Marconi, cadê você? Que você traria para os homens e para os familiares também, que tem pessoas que estão envolvidas em situações como essa. Qual a mensagem principal de hoje? Não, eu espero não soar muito dura, mas pode ser. É necessário que se quebre esse medo, mesmo que não seja atendido, mesmo que seja necessário você filmar na delegacia para que seja obrigatório abrirem um boletim de ocorrência. Vocês têm que quebrar o silêncio das agressões que vocês têm sofrido. Vocês não vão deixar de ser homem por denunciar as agressões. Pelo contrário, vocês vão fazer valer o direito de vocês. Vocês não estão sozinhos nisso. Estamos lá. Pode ir lá na minha página que vocês vão receber o apoio de milhares de pessoas. Se for necessário, se for até aqui perto, eu saio da minha casa e vou junto com vocês. Mas aqui vocês têm um apoio, vocês precisam cuidar do lado psicológico de vocês, vocês precisam correr atrás da justiça, porque, infelizmente, uma coisa que eu comento muito lá na página é que tem se passado essas leis que negligenciam os homens porque eles permitem, porque eles ficam calados. E chegou a hora de quebrar o silêncio. Chegou a hora de impor. Chegou a hora de falar que vocês também merecem atenção. Que vocês merecem esse cuidado. Estava aqui lendo os comentários. Os comentários estão bons. Inclusive, tem esse comentário aqui, Kathleen, que eu acho muito interessante e que nós aqui do programa Opinião, da Prime Rádio, também do Acorda Brasil, precisamos e estamos tentando, com as nossas limitações, né, com a nossa correria. Marconi tem que ganhar a grana para sobreviver, e nós temos que trabalhar, mas temos que acompanhar, mas aqui, temos que empreender uma batalha no campo cultural. As leis feministas só passam facilmente porque possuem um substrato cultural muito forte. E isso, gente, eu clamo sempre às pessoas, aos pais, aos padres, aos pastores, aos donos de escolas. Vivemos um momento tão difícil, porque, olha só, a mulher professora que é agredida pelo seu marido em casa, o que é que ela passa para os seus alunos? Qual a mensagem que ela passa para os alunos que lá tem meninos e meninas? Qual a mensagem que passa o professor que é o agressor, o potencial agressor? Qual a mensagem que ele passa para aqueles alunos? E você, pai, que é uma vítima da violência, seja no trabalho, seja na sua própria convívio familiar, qual o seu cuidado com seu filho? O que é que você percebe? Pois é, o que é que você percebe de diferença
nas reações da sua filha e do seu filho em casa. A conversa, o olhar, o toque, o falar. Então, nesta guerra que vivemos, porque a gente quer tudo muito fácil, nós queremos que o Salvador da pátria, o Messias, faça tudo por a gente. E nesse momento em que vivemos todas essas dificuldades de batalha cultural, bandeira colorida, número 24 na seleção brasileira, porque não tem o número 24, vamos para a justiça para saber. E quando você descobre que seu filho está sendo atacado, ou seu filho está sendo manipulado da forma que você e sua religião familiar não aceita. Então, realmente nesta guerra cultural que nós vivemos, nesse momento que nós vivemos, nós precisamos disso aqui, ó, esses momentos, conversar, abrir esse espaço. Nós temos ouvintes numa rádio FM, temos ouvintes da rádio FM lá no Vale também, que é um bairro bem carente da nossa cidade. O ADR, um abraço para você, ADR, pelo carinho que você tem com o programa Opinião, de estar usando o sinal da sua rádio aí. Sabemos que é um bairro carente, de pessoas carentes, de pessoas que precisam do carinho e da atenção do Estado, mas também precisam entender que elas, por si próprias, têm que se proteger e proteger os seus. Nesses dias que vocês já existem, o que mais vocês conseguiram realmente mudar de pessoas próximas, de pessoas que estão acompanhando vocês, o discurso? O que mais vocês conseguiram realmente olhar e dizer, poxa, gente, ó, na nossa igreja, na nossa família, as pessoas entenderam. Então, ó, bora caminhar mais um pouquinho. O que é que mais está deixando vocês felizes e dizendo assim, ó, o horizonte tem uma luz no fim do túnel? Evaldo, para vir para essa entrevista, eu chamei as mulheres da página, né, que nos seguem, para que falasse o motivo delas, do porquê que elas aderiram à defesa do movimento dos homens. E até anotei aqui depois alguns casos, se você me permitir falar algumas coisas que elas falaram. Totalmente. O microfone é teu. Mas um dos casos foi uma mulher que ela disse, olha, eu sou mãe de menino e eu tenho medo, né, do que as leis podem fazer com ele. Então, eu tenho vindo aqui na página para descobrir sobre o comportamento masculino, para descobrir sobre as leis que estão sendo criadas, para poder começar a trabalhar agora no meu filho e para poder conversar com pessoas próximas, para poder já tentar mudar a mentalidade. O próprio Aldir Gracindo, né, ele sempre falou muito para a gente, o que vai mudar primeiro é a cultura. Mudando a cultura, você consegue mudar as leis. E se nós não começarmos a falar, não começarmos a nos posicionar, a cultura não vai mudar tão cedo. Uma das coisas que eu salvei aqui, eu escrevi, foi de uma das mães. Todas elas falaram praticamente a mesma coisa, mas essa foi a parte mais tocante. Ela disse para mim assim, olha, eu sou mãe de menino e eu quero que ele tenha um futuro sem medo de ser homem, sem medo de sofrer uma falsa acusação, sem medo de ser linchado pela mentira de uma mulher, sem medo de perder o emprego porque a colega mentiu sobre assédio, sem medo de perder o filho em um divórcio. Eu quero um futuro em que ele possa ser livre, conquistar as coisinhas dele em paz, poder conviver com o filho, que ele possa denunciar caso sofra agressão de uma mulher sem ser motivo de chacota, que ele também encontre investimentos na área da saúde masculina, e principalmente, eu desejo tudo que eu estou desejando para ele nesse momento, eu desejo para os outros homens. E essas mães, eu entendo, sabe, as angústias que elas sentem, porque como o Dr. Gustavo mostrou na live passada, em uma outra que eu realizei com ele, eles são negligenciados na saúde. Eles são os que mais morrem de suicídio e não têm amparo da nossa sociedade. Eles são os que mais morrem de ataque cardíaco. Você não vê propaganda sendo feita para eles cuidarem da saúde deles. Eles são a maioria dos moradores de rua. E você não vê as casas do governo sendo concentradas para os homens moradores de rua. Eles são a maioria do serviço insalubre, trabalham mais, se aposentam mais tarde também. O que nós estamos fazendo para mudar isso? Nós temos que começar a abrir a boca agora para a defesa deles. Nós temos que começar a mostrar para outras pessoas que esse tipo de lei, esse tipo de lei não pode mais passar. A vida dos nossos homens importa. Nós temos que cuidar mais
dos nossos queridos que estão se suicidando, oferecendo apoio psicológico do governo, que é escasso, inclusive. Oferecer casa para esses homens que estão morando na rua. Dignidade de se aposentar, já que falam que é igualdade. De se aposentar na mesma idade, não é a igualdade que querem. Ninguém está pedindo para criar leis específicas para os homens. Nós estamos pedindo que eles sejam amparados quando eles sofrerem agressões, quando eles sofrerem violências psicológicas, que quando eles abrirem a boca para falar sobre violência sexual, que eles também possam ter o apoio do governo, sem virar chacota. Que eles tenham a dignidade de chegar na delegacia e conseguir registrar o boletim de ocorrência. Isso me lembra que, claro, vocês já fazem isso, já estão se esforçando bastante, merecem todos os aplausos, não só dos homens, mas das mulheres de bem. Mas Men's Lives Matter too, né? Tem aí o Black Lives Matter, vidas negras importam, então vidas de homens também importam, ou importam também. Olha, você que está acompanhando esse programa, por favor, compartilhe essa live nas suas redes sociais, inscreva-se em nosso canal, procura lá no YouTube, Prime Rádio TV, clique no sininho, ative as notificações, deixe um like, vai ser muito importante para a gente, e você vai propagando também essa entrevista de hoje para fortalecer esse movimento. O intuito não é segregar, não é um apartheid entre os sexos, não é isso, mas dizer o seguinte: existem pessoas boas e ruins em ambos os sexos, e não é justo que se empenhem todos os esforços, inclusive legais, com amparo jurídico e toda uma estrutura apenas e tão somente para dizer que o homem, ele é o causador de todos os males, porque não é bem assim. É preciso entender que o ativismo, sobretudo com relação à turma da lacração, feministas, LGBTQIA+, isso já extrapolou todos os limites. Não se busca, na verdade, a maioria das pessoas que estão nesses movimentos, elas não querem equiparação de direitos. Não é por respeito, é por baderna, é por afronte, assinte, é para causar, é para desestabilizar, é para instaurar o caos, porque eu conheço um monte de homossexuais que não se sentem representados por esses movimentos, por esses ativistas, que dizem, não, isso é absurdo, querer impor goela abaixo, que daqui a pouco o homem tem que pedir perdão por ser hétero, ou a mulher também. Então, a mesma forma que existe um grande número de mulheres que são violentadas psicológica e fisicamente, existe um grande número de feminicídio, isto é verdade, ninguém pode nem tem o direito de negar isso, mas existe também a violência da mulher para com o homem. Isso não pode, não deveria ser chacota e deveria haver o mesmo amparo, a mesma atenção, sobretudo legal. O que nós precisamos é reaprender a conviver pacificamente. E para isso, menos lacração, menos ativismo que não tem um foco na paridade, na igualdade, e mais atenção aí por uma lei ou um conjunto de leis que ampare todos, indistintamente. Agora, Marconi, só para também não perder logo o pique, Elas por Elas, no YouTube, vão lá, curte, Elas por ativa eles, o sininho, Elas por Eles, perdão, Elas por Eles, lá no YouTube, Elas por Eles também lá no Facebook. Vai lá, gente, curte, compartilha, faz com que as pessoas possam entender que Kathleen não está sozinha, o grupo não está sozinho. O Bruno até colocou aqui, ó o nome dos advogados. Advogado Eduardo Camargos, advogada Sara Proton, advogada Jasmiles Vencelau. Esse deve ser o pessoal que te ajuda, né, Kathleen? Então, esses advogados aqui que Bruno colocou aqui, e tem uma explicação, um pedido aqui de explicação, Kathleen, para você, olha. Missandria. Misandria, isso. Para você explicar também. Então, gente, olha, Prime Rádio TV no YouTube, Prime Rádio no Facebook, e Programa Opinião também tem uma página no Facebook. Você também vai lá, Elas por Eles, no YouTube,
elas por eles no Facebook. É importante isso. Vocês não sabem como isso é importante. Curtir, compartilhar, ajudar as pessoas. Você não vai pagar nada. Você gasta todo o tempo seu do mundo aí para ficar passando, repassando um monte de vídeo, um monte de mensagens que não tem nem pé nem cabeça. Compartilha esse programa nos grupos das famílias. Já os advogados aí em questão estão convidados também a participarem da programação da Prime Rádio Web nos diversos programas que nós temos. Podemos agendar algumas lives extra, programas informativos ou jornalísticos, e aí, de certo, a produção da rádio deverá entrar em contato com os senhores advogados também. Ponto, canal aberto. Mas responde aí para o pessoal, Missandria. Peraí, Bruno, deixa ela responder que eu boto o seu comentário também. Vamos lá. Missandria é o ódio, o desprezo ou o preconceito contra homens e meninos. Um excelente ponto que a gente falou a live toda aqui, quando se fala sobre a violência doméstica contra os homens. Eles são calados. Isso é misandria. Quando eles são discriminados por todas as leis, é misandria. Quando é permitido você falar contra o homem, mas a gente não pode falar nada contra a mulher, misandria. Isso é misandria, isso é preconceito contra o homem. Quando ele toma todos os títulos de ruins, de agressor, de violento, mas ele não tem direito ao de vítima. Isso é misandria, isso é ódio contra os homens. Olha, eu sei que não é o tema da nossa entrevista, que até já estamos chegando ao final do nosso bate-papo de hoje, conforme eu disse para você na abertura do programa, que essa tenha sido a primeira de uma série de aparições suas aqui, de todo o pessoal que está no seu entorno aí, imbuídos nesse propósito, mas já passou da hora das mulheres que se deixam levar por esses ativistas que só fomentam o caos. Ou vocês vão fazer a opção realmente de não procriarem, de não terem uma família tradicional, ou vocês fazem a opção sexual de nunca terem contato com um homem, ou então parem de presepada, porque na hora de uma paixão, na hora da vontade de formar uma família, na hora da vontade de ter um filho, na hora que a solidão aperta, daqui a pouco os homens não vão estar por perto, com medo de serem processados, punidos, presos, de serem rechaçados por vocês. Não obstante, no carnaval do ano antepassado, a gente viu um bocado de mulheres falando mal aqui dos homens da Bahia. Não tem homem não, só tem viado, não sei o que e tal. Ou vem com um adesivo desse tamanho, não é não. O cara não encosta, não vai chavecar, porque está com medo, pode ser agredido, pode ser preso, denunciado. Então, tem muita mulher que entra nessa babaquice aí, ela se arruma, se produz toda, passa num lugar, se alguém olhar, se sentiu invadida, precisa de apoio psicológico, é um absurdo, se não olhar, tem um monte de gay ali, ou seja, delas para com os homens podem vir ofensas, agressões, comentários em tom jocoso, o contrário, nenhum elogio, porque senão é interpretado na maioria dos casos pela cabeça feita, pela alienação que é fomentada, introjetada pela turma da lacração, o cara não pode sequer dizer que ela fazer um elogio, porque senão ela se sente invadida. Então estamos caminhando para essa situação aí, Kathleen. Marconi, eu tenho presenciamos, né, na realidade, que agora os homens estão ficando espertos. Que agora, quando ele vê algum tipo de situação, ele simplesmente toma para ele que ele não é um guarda-costa, para ele ter que colocar a vida dele em risco, sofrer, podendo até morrer, para que depois a mulher simplesmente volte para o agressor. E uma situação desse assédio que você falou, estou em alguns grupos femininos, eu sempre entro em grupos femininos para estudo do comportamento das mulheres, e cheguei a ver, inclusive, uma mulher perguntando para as pessoas, gente, isso é abuso? Porque eu iniciei uma relação com um cara e depois eu me arrependi enquanto estava no meio da relação com ele. Eu me sinto abusada. E todo mundo falando para ela, não, isso é abuso, denuncia o cara. E eu, gente, oi, gente, como assim? Você aceitou e depois que já estava tudo acontecendo, você se arrependeu de ter aceitado e agora quer ferrar a vida do homem? Quer levar ele para cadeia? Como assim? Você escutar que você é linda é assédio, você tem que chamar a polícia? Que absurdo
São coisas aterrorizantes, mesmo para os tempos de hoje, onde o mundo anda tão tumultuado que praticamente nada surpreende. Mas eu quero mais uma vez agradecer a você, reiterar tudo que eu já disse. A produção deverá entrar em contato com você em outras oportunidades para agendarmos lives, bate-papos, entrevistas. Repito, não somente nos programas informativos e jornalísticos, mas nos talk shows também na grade da rádio. Muito obrigado pela sua participação aqui. Você e todo o seu pessoal podem contar com a Prime Rádio Web. Estejam certos de que vocês terão o nosso apoio. Contem comigo também, meninos. Foi uma honra participar com vocês. Muito bom. Muito bom. Quero agradecer também e dizer que estamos aí. E não é fácil para o profissional de segurança pública conseguir superar tudo isso aí, não, viu, gente? Não só com vítimas, como também sendo vítima de assédio moral, assédio sexual. Muita gente acha que não, mas existe sim dentro da corporação assédio sexual, seja por pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto, em todos os casos possíveis, homem e mulher. Então, é muito difícil. E quem levanta uma bandeira como essa de uma causa, e principalmente quando essa pessoa é do sexo oposto e do sexo que é dito como vítima de tudo. Eu quero agradecer por demais a sua postura, dizer que a Prime Rádio está aqui à sua disposição, né? O programa Opinião, Acorda Brasil, a hora que você quiser, a hora que você precisar, nós estamos à disposição de qualquer um daqueles que estão também ao seu lado, que queiram falar, que estejam sufocados e que tem um tema assim, dizendo, olha, eu quero falar sobre isso, eu preciso. Pode ligar para cá. Pode ligar que a gente só precisa estar no horário e com a internet funcionando. Graças a Deus, a internet que está com muita dificuldade aqui na nossa região por alguns incidentes, mas ficou estabilizado e deu tudo certinho, beleza, ótimo. Aliás, um dos melhores programas que eu já participei aqui com o Marconi William, viu? Parabéns pelo tema e pelo trabalho de vocês. Meus queridos, realmente eu quero agradecer de verdade. É uma honra para mim participar com vocês, ver vocês levantando a bandeira dos homens. E se der oportunidade, sempre estaremos aqui levantando a bandeira deles. São os nossos meninos que merecem defesa. Obrigado pela honra. Valeu, Kathleen. Obrigado e uma boa semana para você. Para você também. Bom, é isso, Evaldo. Sobrou um tempinho aí para a gente rapidamente. Olha, inclusive vocês que participaram aqui da live né, do programa hoje, com essa entrevista, pessoal aí de BH e de todos os lugares, baixem o nosso aplicativo, primeradioweb.com.br, pelo site ou pela Play Store aí do seu celular. É só digitar Prime Rádio Web. Ouça-nos, acompanhe-nos, estejam em contato conosco, curtam as nossas páginas e perfis nas redes sociais, inscrevam-se em nosso canal no YouTube, Prime Rádio TV, clique no sininho, ative as notificações. Mas, gente, presta atenção. Frente às denúncias que ligam o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, ao suposto esquema de rachadinhas, hoje, segunda-feira, dia 5, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, protocolou um requerimento que pede ao Senado Federal a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar eventual negociata ilegal de entrega de salários. As suspeitas, que apontam o envolvimento direto de Bolsonaro ao esquema de rachadinhas, foram levantadas nesta manhã após a divulgação de áudios nos quais a ex-cunhada do presidente, André Siqueira Vale, disse que seu irmão André Siqueira Vale, assessor do então deputado federal Jair Bolsonaro, foi demitido do gabinete após se recusar a devolver uma parcela maior do seu salário. No requerimento ao qual a imprensa teve acesso, Vieira considerou que as acusações levantadas são de altíssima gravidade. Os fatos narrados referem-se a este fato passado quando o Bolsonaro ainda era deputado e revestem-se de altíssima gravidade, já que representam potencial conduta criminal do atual chefe do Poder Executivo durante o período em que ocupou o cargo de deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Apropriar-se indevidamente de parte dos salários de seus subordinados, sendo assessores parlamentares, configura em tese crime de peculato, concussão ou corrupção passiva.
à discussão doutrinária sobre a tipificação mais adequada, podendo inclusive configurar-se organização criminosa. Como se trata de verbas federais destinadas em benefício próprio de parlamentar, é inequivocadamente atraída à competência do Poder Legislativo na condição de fiscalizador, a quem compete velar pelo correto emprego dos recursos utilizados para remunerar assessores que auxiliam nas atividades parlamentares. Blá, 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 bradou o senador. Ele ainda afirma que a instalação de uma CPI pode investigar ações cometidas por Bolsonaro no passado, enquanto ocupava outro cargo político, abrindo aspas, não fere a Constituição parlamentar, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que ora se pretende instalar mediante aprovação deste requerimento, não tem como objetivo, diz ele, e sequer poderá tê-lo, responsabilizar o presidente por atos que não digam respeito à sua atual função. Trata-se de apuração de atos contrários ao dever da probidade protagonizados quando do exercício do mandato de deputado federal e que não podem ser solenemente ignorados. Bom, eu não vou nem continuar lendo essa baboseira, porque então abram uma CPI e vocês vão indiciar todos os políticos em todos os cargos do Legislativo no Brasil, inclusive os do seu partido, senador, que estão envolvidos nas rachadinhas denunciadas no estado do Rio de Janeiro. Eu digo o seguinte, pode ser 1 centavo se é ilícito, se está tipificado como um ato criminal ou equivalente a isso, passível de punição, que a lei seja aplicada de forma dura, independentemente de quem seja o acusado a partir do momento que está comprovado. Mas vá lá no Estatuto do Partido dos Trabalhadores e lá está estabelecido um percentual que varia a depender do cargo. Inclusive, entre pelo menos os 20 de uma lista da ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, criticaram muito o Flávio Bolsonaro. Repito, pode ser 1 centavo. Se é errado e se a lei prevê punição, que se puna exemplar e adequadamente, doela a quem doela. Agora, nessa lista, o Flávio Bolsonaro era o 18º. Acusado de movimentar, segundo dados do COAF, inexplicavelmente ou potencialmente suspeitos, 1 milhão e pouco. O campeão do Partido dos Trabalhadores movimentou mais de 60 milhões e ninguém falou de quem estava acima do Flávio Bolsonaro. Ele na 18ª posição. Repito mais uma vez para reiterar e enfatizar. Poderia ser o último. Se é errado, se é considerado crime e se é passível de punição, coisa que não é nenhuma coisa nem outra, que tornem, se não é que tornem, crime e passível de punição e que se puna, ainda que tivesse sido meio centavo. Mas como é que você bate tanto em quem está em 18º, 19º lugar numa lista com 20 e que movimentou menos de 10% do campeão, que inclusive é do Partido dos Trabalhadores? Então, esse blá, 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 vão procurar o que fazer, que os senhores têm o que fazer, não querem, não gostam. Deputados e senadores, assim como o senhor, não gostam de trabalhar. Então, se é para analisar um fato, que se analise todos. Se é para apontar para um, que se aponte para todos e que se puna a todos indistintamente. Volte aí. Sobre isso aí, deixa eu lhe falar um negócio aqui, peraí. Não vou nem dar atenção. Pois é, Tom. É esse comentário mesmo que eu ia fazer. Cortina de fumaça. Não tem nada. Querem só desgastar o presidente da República. Hoje, amanhã vocês vão ver meio-dia com toda a cobertura da CPI. Corrupção no governo! Não comprou, não pagou e não chegou. Mas o engraçado, o pior, Evaldo, é que o DPVAT, né? Quanto mais vale do que uma vida humana. Tem que se explicar porque tem que ter, porque não importa o preço. Uma vida humana vale muito mais. A Anvisa tem que liberar lá. Isso no caso da vacina da Pfizer, quando nem existia a vacina. Agora, a CPI foi criada porque demorou demais, tinha que ter apressado. Agora, supostamente foi apressado da Covaxin. Inclua aí a vacina russa também, que ele tá doido que libere logo. Sabe, é um festival de canalice, e por falar em canalice, senhoras e senhores, prestem bastante atenção. Estes são os parlamentares
na Câmara Federal que vão votar, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, para apreciar se é constitucional ou não, na comissão que foi criada também para debater a admissibilidade do julgamento em plenário, da votação em plenário, do voto impresso. Aqueles que não querem que você saiba realmente se o voto que você digitou na urna eletrônica foi para o seu candidato. São esses aqui, ó, Herculano Passos, do MDB de São Paulo, alô, pessoal de São Paulo e de todo o Brasil. Leur Lomanto Júnior, do DEM da Bahia, esses são os que não querem voto impresso, que querem que continue tudo obscuro. O Jacobo, do PL do Paraná, Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, Roman, do Patriota do Paraná, Márcio Alvino, do PL de São Paulo, Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, um dos mais corruptos deputados desse país, até pela origem dele, origem não falo de onde ele veio não, de onde ele é oriundo, politicamente falando. O Raul Henry, do MDB de Pernambuco, Pedro Lupion, do DEM do Paraná, Paulo Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, Bosco Costa, do PL de Sergipe, e eles foram retirados, na verdade, esses foram retirados como titulares, substituídos pelos seguintes: o Marreca Filho, do Patriota do Maranhão, Júnior Mano, do PL do Ceará, o Bosco Saraiva, do Solidariedade do Amazonas, Charles Fernandes, do PSD da Bahia, atenção baianos, Charles Fernandes, os outros, perdão, eles foram substituídos. Os outros foram substituídos para que esses votem contra o voto auditável. Quem mais aqui? A professora Dorinha, do DEM do Tocantins, os que foram retirados agora de comissão, Juninho, do Pneu, do DEM do Rio de Janeiro, doutor Jaziel, do PL do Ceará, Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais. Então prestem bastante atenção, porque, inclusive, aqueles que são simpáticos ao atual governo, atual composição do governo federal, que apoiam o atual presidente, ou independentemente de serem simpáticos ao governo ou de apoiarem o atual presidente, mas você que quer transparência no processo eleitoral como um todo, principalmente na apuração, processo de votação e apuração, porque o processo eleitoral se dá quando começam as campanhas. Então, você que quer uma votação e uma apuração isenta e mais segura, prestem atenção, acompanhem, porque estes parlamentares, muitos que se diziam até ontem, apoiadores da causa, do projeto, do governo, base do presidente, estão mostrando aí que ele tem convivido com os inimigos. Mas eu não estou aqui para alertar presidente nem defender lado nenhum. Estou dizendo que nós devemos exigir o voto auditável, a não ser que você, com todo o direito que você tem de escolher, né, em que você acredita, você prefira que as coisas continuem como estão. Voto auditável e contagem pública. Tem essa também, não pode ser a contagem secreta. Eu quero encerrar minha participação de hoje. E o programa também. Peraí, deixa eu dar a última. Deixa eu voltar aqui, que eu não sei se eu compartilhei com áudio. Mas isso é para vocês que são teimosos e não compreendem que, quando a gente falou sobre crianças, jovens, adolescentes, educação, é para nossa geração não ser assim, ó, igual essa menina aí, ó. Preste atenção. Caso um dia alguém tentar te assaltar, fale pare pro assaltante. Se ajoelhe e beije a mão do assaltante e peça desculpa. Peça desculpa por nós vivermos numa sociedade capitalista onde o que tem menos tem que tirar do que tem mais. Ele não está roubando porque ele quer. Ele está roubando porque ele não tem outra opção e precisa colocar comida na mesa para sua família e para os seus filhos. Dê os seus pertences para o assaltante sem hesitar. E ainda pergunte se ele gostaria de ter alguma ajuda a mais. Dessa forma, mudaremos o Brasil para um país melhor. E segundo a ideia dela, se você for mulher, ofereça também o seu corpo. Olha, a bandidolatria, a alienação completa e total. Isso é de uma babaquice tão grande que eu lamento, Evaldo, só um instante, lamento que tenha vindo de uma pessoa tão jovem e já de uma idade tão tenra, tão alienada. Eu não quero nem comentar. Boa noite. Amanhã, 6 horas da manhã, tem o Terça Livre pelo aplicativo e pelo site. 8 horas. Talvez, não sei, essas férias de Val não acaba, né? Val Andrade pode estar aqui com ponto de vista. Meio-dia, sim, tem o Acorda Brasil. Cobertura da CPI, tudo que aconteceu hoje. Alguns comentários extras. E, se Deus assim permitir, estaremos com saúde aqui.
Tchau, fui. Vai lá. Bom, o nosso editor-chefe aí, o Charles Wenderson, já falou, já deu a dica aí. Isso é deboche. Inclusive, está nessa rede social aí que está sendo a febre do momento. Mas isso causa um prejuízo muito grande, porque tem muita gente de forma incauta, né, ou alienados que acabam acreditando que isso é um movimento. E não tenha dúvida que pode se tornar um movimento. Portanto, é importante, sim, que se rechace esse tipo de imbecilidade. Quando eu falei da bandidolatria, quando eu falei da idiotização completa, é justamente porque as pessoas vejam ela tendo até a intenção de fazer a chacota para alertar alguém ou não, isso é utilizado depois com outro viés. Estamos aí, estamos à mercê de um sistema cruel, de um sistema que quer acabar com todo o resquício de valores éticos, morais e familiares. Tudo, observem, que todo aquele que confessa que acredita em Deus, no soberano do universo e em seu Filho Jesus Cristo, todo aquele que é a favor da família tradicional, todo aquele que não se sente representado pela turma da lacração e que não apoia essas causas imbecis, são perseguidos e serão ainda mais. O próprio Jesus Cristo, quando pregava e ensinava a seus discípulos, disse: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Então, nada disso é surpresa. Bom, estamos encerrando essa edição, agradecendo a você. Não esqueçam de baixar o nosso aplicativo, que ainda não tem. Recomende a todos os seus contatos. Olha, baixe o aplicativo da Prime Rádio Web. Vai no site primeradioweb.com.br ou na Play Store do celular. Curta as redes sociais, inscreva-se no canal do YouTube, Prime Rádio TV. E não deixem de compartilhar também esses programas, tá bom? Voltaremos amanhã, se assim o soberano do universo, Jeová Deus, nos permitir. Evite os excessos, evite exposições desnecessárias, evite aglomerações, cuide-se bem, cuide-se dando também o seu exemplo, cuidando dos seus e de você próprio, dando bom exemplo para que isso seja copiado por todos. Continue acompanhando a Prime Rádio Web, 24 horas no ar, lhe deixando bem informado e lhe entretendo com uma programação voltada para toda a família. Daqui a pouquinho, para quem gosta de romantismo, às 9 da noite tem o Prime Love Night. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Se você dirige com muita responsabilidade, nunca precisou acionar o seguro do seu veículo e acha que deveria pagar menos por isso, bem-vindo ao HBS. Um grupo seleto de baixíssima sinistralidade, especial igual a você. Carro reserva de luxo para você escolher. A cobertura é a mais completa e tem os maiores benefícios já vistos. E que tal ser atendido por um mordomo que resolverá todas as coisas se um dia você precisar acionar, inclusive suporte jurídico? Essa é a HBS Select. Não existe nada parecido. Seu animal de estimação conta com Small Pet. Aqui tem banho e tosa. Tudo o que ele precisa em Pet Shop. Hospital Veterinário 24 horas. Todos os tipos de consultas. Os exames mais precisos. Em 2 endereços para melhor lhe atender. Small Pet. Voto impresso auditável. O que é o voto impresso auditável? É a votação com a possibilidade de confirmação também por meio físico. O voto será impresso e depositado automaticamente em uma urna lacrada após o eleitor confirmar se as informações no papel correspondem à sua escolha na urna eletrônica. Não é um retrocesso com a volta do voto no papel. Ele não substitui a urna eletrônica. É um voto independente do registro eletrônico, além de um mecanismo de maior compreensão. Em caso de suspeita de fraude eleitoral, o voto impresso dá a possibilidade de auditoria e conferência. A impressão do voto traz mais transparência ao processo eleitoral. Eleitores não terão contato com o voto impresso. Ele é seguro e representa a escolha do eleitor. Portanto, representa a democracia. Só a verdade nos interessa. Prime Rádio Web.
A primeira em tudo.